Hora de conversar com Dora Kramer, toda a expectativa em torno da CPI da pandemia ou a CPI da Covid. E a Dora fala sobre como estão se organizando governo e oposição para esse grande confronto político de logo mais. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia para todos. Bom dia. Pois é, aí há uma diferença dessa organização que a CPI, né, a maioria da CPI, já tem um roteiro mais ou menos pronto. É uma maioria contrária, desfavorável ao governo. E esse roteiro mais ou menos definido é que serão chamados os ex-ministros da Saúde, para que se possa traçar uma linha do tempo inicial, né, para dar organização dos trabalhos, e essa linha do tempo, através dela, se traçar como é que foi a atuação do governo durante essa crise sanitária. Claro que maior atenção sobre os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, principalmente Mandetta, porque os dois saíram do ministério, né? O Teich, porque viu que não tinha a menor condição de fazer nada ali, e o Mandetta foi demitido por discordar do presidente da República. O interessante é que nesses depoimentos, quando eles forem chamados, eles vão poder dizer coisas, gente, que eles não poderiam dizer quando eram ministros, até pelas restrições do cargo. Então, são dois depoimentos super importantes. Isso mais organização de quebras de sigilo, documentação a ser solicitada, subrelatorias já organizadas. Então, o trabalho ali de organização está andando. E, enquanto isso, o governo atua com armas que são da minoria, né? Que é o tumulto e a obstrução. Conseguiram adiar, o governo conseguiu adiar de quinta para terça-feira que vem, não é um grande ganho em matéria de tempo, mas, enquanto isso, vão contestando o relator, que é o Renan Calheiros, que é pai do governador de Alagoas, porque tem 17 inquéritos aí rolando na justiça. Agora, isso não tem nada a ver com o foco da CPI, com o assunto da CPI, mas é um fator de tumulto. E vão tentar também, na primeira sessão, que é de terça-feira que vem, essa primeira sessão elege o presidente indica o relator. E aí o governo vai estar apresentando, pensa pelo menos em apresentar um candidato a presidente, que seria o senador Eduardo Girão, para se contrapor ao Omar Aziz, que já é o presidente escolhido pela maioria. E isso é só para criar um tumulto, só para atrasar, porque a maioria ali é de 7-4. Se a gente excluir o presidente, é de 6-4. Então, salvo uma outra questão, entre as pessoas que acham, os senadores que acham que o governo agiu mal nas suas ações e nas suas omissões, eles são maioria em relação aos 4 que acham que foi tudo bem. Dora, então a eleição vai ser pro forma, porque já está tudo decidido. Eu queria te ouvir mesmo se é possível a gente ter uma surpresa, de repente aparecendo o Girão na relatoria, que não o Omar Aziz, enfim, dá para isso acontecer. E outra coisa, o Girão ele costuma dizer o seguinte: é preciso manter a política fora dessa CPI. É possível fazer isso? Olha, eu acho que vai haver uma tentativa. É impossível, porque CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um processo que tem um componente político, é igual ao impeachment. Não adianta a gente querer encarar processos de impeachment e examinar pela mesma régua de processos judiciais. A coisa é diferente. Não adianta você querer achar que uma comissão parlamentar de inquérito não vai ter nenhum componente político. Aquilo ali não é Ministério Público, aquilo ali não é polícia, né? Aquilo ali não é tribunal. Aquilo é um instrumento político. O que os senadores estão tentando fazer, principalmente os senadores de oposição e independentes, enfim, os contrários ao governo, é tirar o máximo possível esse caráter exclusivamente eleitoral, não deixar que a coisa desande. Por quê?
Porque se isso acontecer, a CPI perde credibilidade com relação à opinião pública, não é? E aí, por esse mesmo motivo, é que os governistas vão tentar dar um caráter, fazer com que se sobressaia um caráter eleitoral, dizer que está todo mundo ali buscando só palanque eleitoral, mas isso é um argumento que sempre se usa. Agora, o caráter político, a gente querer achar que, olha, a CPI está indo para um lado político. Ora, ela tem esse lado, porque ali trata-se de um instrumento do parlamento, de fiscalização, né, com relação a governos, a ações, enfim. Não dá para tirar totalmente o caráter político. É diferente do que a gente chamaria de caráter eleitoreiro ou politiqueiro. É isso que os senadores vão tentar evitar, como eu disse, para não perder a credibilidade. Dora, diga lá, Sheila. Não, eu queria saber da Dora as relações entre essa CPI e a aprovação, né? A gente ainda não tem aprovação do orçamento. Vamos ver se nos próximos dias haverá, mas houve pelo menos um acordo. E entre o que foi manobrado ali para o orçamento está a manutenção dos pedidos de deputados e senadores pela verba para emendas parlamentares, enfim. Como o governo atende esse desejo dos congressistas, isso tem um peso e um impacto também nessa CPI? É possível que tenha um orçamento, acho que não em si. O que pesa, Sheila, e acho que você traz um assunto, um aspecto bem importante, é o conjunto da obra, né? Como um governo perde tantas, porque no orçamento teve de ceder. Na derrubada de vetos, os vetos são derrubados, virou uma prática. Antigamente, vetos não eram nem examinados, vetos presidenciais, chegavam a acumular a quantidade de 2.000, mas agora são derrubados, acabaram de ser derrubados esses do pacote anticrime. Isso forma um conjunto de derrotas do governo, uma situação que faz a gente perguntar, cadê aquela maioria que seria garantida com a aliança com o Centrão? Isso, para mim, é um atestado de incompetência, né? É o resultado daquela pessoa que achava que dava para se conduzir um país numa democracia, desprezando sem levar em conta os políticos e a política. Está aí o resultado. O orçamento, que eu nem entendi direito, juro para você, eu já li esse acordo, não entendi nada direito do que é esse negócio. A mim me parece, pelo que dizem os especialistas, né, um Frankenstein, né? Agora, qual é o resultado que isso vai dar, se é pedalada, se não é pedalada, juro para você que eu não tenho a menor condição de analisar isso. O que eu vejo só é sempre o meu olhar... Dora Pires. Fala. Dora Pires, não tenho condição de opinar, né, Dora? Somos dois, viu? Dora Pires, nossa, vocês vão longe na referência. Não, mas porque negócio de orçamento eu acho tudo uma confusão, gente, que, enfim, vou entrar nesse assunto, vou falar bobagem. Mas o que me chama atenção, e que aí o que é a minha praia, é isso. Como é que o governo tem sempre que ceder, como o governo é constantemente derrotado? E aí a gente tem, só na cena atual, esses 3 episódios. O orçamento, o veto do pacote anticrime e a CPI. E essa, gente, eu nunca tinha visto governo começar uma CPI numa situação tão periclitante em termos de correlação de forças, respondendo à pergunta, acho que foi Sheila. Não, foi Carla que falou. Tem alguma possibilidade de mudar, de surpresa? Já não sei quem fez a pergunta, tá, gente? Foi Sheila. O Girão. Eu acho que não, né? Porque tem isso, não é uma maioria de um voto. São 7-4 e mais. O governo só cria confusão, só tumultua. Entra a Procuradoria-Geral da República agora provocando governadores. Senado é representação dos estados. Senadores têm uma relação estreita com governadores, né? Então você acha que essa provocação, tontinha até da PGR, porque deu 5 dias para os governadores responderem, eles vão responder.
O governador Wellington Dias ontem já respondeu. Então faz uma briga atrás da outra e aí perde a condição de ter, Sheila, uma modificação, de uma reviravolta aí da CPI, porque só vão criando condições para se afundarem, né, o governo se afundar mais nessa desarticulação e consolidando a situação em que a CPI fica numa maioria antigovernista. Ela pode se perder? Isso garante o êxito? Não, sempre se pode se perder. Num processo desse, principalmente com esse componente político. Pergunta do Girão. A pergunta do Girão foi da Carla mesmo. Agora eu vou te espremer um pouquinho mais aqui. Hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo. A gente pensa na CPI, né? Tá? Imagina, né, os assuntos que serão abordados: vacina, cloroquina, tratamento precoce, Manaus. Mas o cardápio é muito mais extenso, né? Tô vendo aqui no blog do Otávio Guedes, da Globo News, que no capítulo 14 do roteiro que foi acertado entre os senadores, ele teve acesso ao roteiro, consta: viagem a Israel. E o título é muito curioso: viagem a Israel para... 3 pontinhos, já sugerindo que aquele troço não serviu para nada, a não ser para que os nossos representantes passassem vergonha, né? Parecia aquela excursão de turistas que vão para o exterior, se comportam direitinho, tudo pianinho, quando voltam ao Brasil, voltam a jogar lixo na rua, fazer bobagem, defender cloroquina e tirar a máscara. Ou seja, o cardápio é mais extenso, até a viagem dos nossos congressistas e ministros a Israel vai ser investigada, Dora. Porque ela entra aí, Megali, na questão dos gastos de dinheiro público, desperdício de gastos. Então, a viagem a Israel, ela não é um tema sozinho. Ela entra nisso e entra também na questão do tratamento precoce e no distanciamento, porque a vergonha que você se refere é aquele negócio de data, né, de máscara, né, que precisaram ser chamada atenção para usar máscara. E foram atrás do negócio de um spray que nunca ninguém mais ouviu falar. Entra naquele item, naquela retranca, digamos assim, do tratamento precoce, da perda de tempo do tratamento precoce. Então, a viagem a Israel ela não é um item sozinho, mas, como você disse, cada item desse que você citou, tratamento precoce, a vacinação, o distanciamento, a lentidão, cada item desse tem muitas variantes, né? Aí pode ser que a CPI, se não se fizer um trabalho direitinho, pode se perder. Só que a falta de sorte do governo é que ali essa CPI não tem criança. Bom, tudo bem, no Senado também não tem criança, mas essa CPI tem ex-governador, tem ex-ministro da Saúde, tem ex-presidente do Senado. Gente, e tem relatoria de Renan Calheiros, não é mole, não faz isso. É um animal político, né, Dora? Bom, vamos aqui, deixar, o animal. Bom, é um animal político. Vou não perder a piada. Então, aí você tem na suplência Jader Barbalho, amigo, Jader Barbalho. É o seguinte, não, é pai de governador também, pai do governador do Pará, político mega experiente, já foi presidente do Senado, então é tudo Tasso Gereissati, né? Então, é tudo gente experiente, que sabe perfeitamente que o interesse do governo é que a CPI se perca nesses milhares de meandros. Acho que a tendência deles é fazer uma organização de modo a que se apure o que for realmente importante, sabe? Não ficar assim, não sei o quê e tal. Então, o governo... é tudo ruim, menina. Até o negócio o Randolfo Rodrigues, na vice-presidência, que é um senador de oposição, um senador super atuante. Então, eu não consigo ver ali, não tem ninguém que você possa dizer que seja mais ou menos. Se alguém é mais ou menos, é da ala do governo, que são 4 senadores que não tem muito... Imagina, o expoente máximo Dora, é o Ciro Nogueira. Fala. O papo tá ótimo, mas são 9 horas da manhã. Se eu não terminar agora, o Pablo vem até a minha casa para me esganar pessoalmente. Dora, amanhã tem mais. Um beijo para você. Tchau, até amanhã.
Um beijo, Dora.